Olá, alunos e alunas. A aula de hoje vai ser sobre a França Antártica e vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou fazer esse videozinho e é a primeira vez que eu faço, então tenham paciência. Vocês podem ir assistindo o vídeo e fazendo anotações. Aí depois vocês me falam se vocês gostaram desse formato de aula. Vai ser um bom feedback para eu ter. Então vamos lá, França Antártica. O que foi a França Antártica? Foi uma tentativa dos franceses de estabelecerem uma colônia aqui no Brasil. E eles invadiram a região onde hoje é a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Niterói. E eles ficaram aqui entre 1555 e 1567. Aqui, esse é um mapa da época, e essa ilhazinha em vermelho mostra onde os franceses primeiro se estabeleceram, que é a chamada Ilha de Ville-Gagnon. Então, qual foi o contexto da invasão? Foi durante o governo do Duarte da Costa, governador-geral Duarte da Costa, lembram dele? Durante o qual ocorreram diversas incursões de corsários de potências europeias, entre elas os franceses. E aí os franceses aportaram na Baía de Guanabara, em 1555, liderados pelo Nicolau Durand de Ville-Gagnon, e fundaram ali um forte, que é chamado Forte de Coligny, que fica justamente nessa ilhazinha vermelha que eu mencionei antes. Os franceses vieram com alguns objetivos. Um deles era garantir a exploração do pau-brasil, fundar uma colônia aqui, uma colônia francesa, né, nas Américas, e também ter um espaço para protestantes franceses, onde eles pudessem exercer livremente a sua religião sem nenhum tipo de perseguição. Os franceses logo fizeram amizade com os indígenas. Um dos motivos para isso é que na ilha não tinha água, então um dos primeiros contatos entre eles e os indígenas foi justamente esse, que os indígenas ajudavam a fornecer água para a ilha. E eles fizeram amizades com os tupinambás, que eram inimigos dos portugueses, e juntos com outras nações indígenas guerreavam com os portugueses contra a escravidão. E então, com isso, os franceses conseguiram um forte aliado para conseguir resistir, né, às tentativas de expulsão que os portugueses fizeram contra eles durante alguns anos. Bom, no governo do Mendes Sá, né, que é o terceiro governador-geral, quando ele foi mandado para cá, ele veio com várias incumbências, e entre elas a de expulsar os franceses. Essa não foi tão fácil, foram algumas tentativas até ele conseguir cumprir essa incumbência. As outras ele cumpriu mais facilmente. Então, o rei de Portugal mandou uma frota para ajudar o Mendes Sá e para tentar expulsar os franceses da Baía de Guanabara. Foram algumas tentativas, até que finalmente veio outra frota com o sobrinho dele, o Estácio de Sá, e a metrópole enviou reforços para o governador, né? E o Estácio de Sá foi incumbido de liderar essa expedição para expulsar os franceses. Em 1º de março de 1565, o Estácio de Sá desembarcou com as tropas dele na Urca, uma região que a gente conhece bem, e ali ele fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que serviria inicialmente de base na luta contra os franceses e os aliados indígenas dos franceses. Então, durante a luta contra os franceses, né, para expulsar os franceses, que
que é fundada a cidade do Rio de Janeiro. Finalmente, em 1567, quando Estácio de Sá recebeu reforços militares e a ajuda de índios, chefiadas por um índio chamado Araribóia, adversários dos tamoios e aliados dos portugueses. Tem uma lenda que diz que o Araribóia era muito valente e ele atravessou a Baía de Guanabara inteira a nado, banhado no sangue dos inimigos e tal. Mas essa é a lenda, né? Enfim, e aí nessa expedição, em 1567, o Estácio de Sá conseguiu finalmente derrotar os franceses, mas não sem perdas, porque o próprio Estácio de Sá recebeu uma flechada e morreu. E ele seria, né, no decorrer da luta contra os franceses, ele recebe essa flechada de uma das tribos aliadas aos franceses e acaba morrendo algum tempo depois. Mas o objetivo de expulsar os franceses foi conquistado. E aí, após a morte do Mendes Sá, em 1572, o governo português dividiu o governo geral do Brasil em dois, o norte, com sede em Salvador, e o sul, com sede no Rio de Janeiro, e com isso ele pretendia organizar melhor a administração da colônia e fortalecer a ocupação do Rio de Janeiro e de São Vicente, que estavam sempre ameaçados pelos franceses e pelos espanhóis. E o rei pretendia também, com isso, estimular a penetração para o sul e para o interior do Brasil. Só que esses objetivos não foram plenamente atingidos, e aí, em 1578, a coroa portuguesa resolveu unificar de novo a colônia em uma só, e com capital em Salvador. Bom, é isso. Me digam, por favor, se vocês acharam que esse tipo de aula é legal, e aí eu faço outras. Tchau, tchau.